Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está acompanhando esse estudo das obras de Leon Denis nas gravações deixadas no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pelo estudo desta tarde, que ele seja um farol para as realizações de nossa vida e que possamos, a partir de cada aprendizado que fazemos, transformarmos também a nossa conduta moral diante de nós mesmos e do próximo. Queremos rogar que todos os lares que estiverem conectados com este momento estejam sendo amparados, protegidos e iluminados, a fim de que possamos transformar também os nossos lares em pontos de luz para o bem. Agradecemos mais uma vez que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva todo o planeta Terra em vibrações de paz, de harmonia, e que possamos conseguir vencer essas tragédias que nós mesmos estamos provocando, melhorando o nosso padrão vibratório, a nossa conduta moral, para que cada dia mais estejamos conectados e sintonizados com o bem. Muito obrigada, que os bons espíritos estejam conosco, que Leon Denis nos ampare nesse propósito de compreendermos os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos continuar fazendo a leitura e o estudo do capítulo 7, que é o materialismo e o positivismo. Então, eu vou continuar aqui, da onde eu parei semana passada. Eu parei no capítulo, na página do meu livro, que é esse daqui da edição da FEB. É a página 74, eu estou no penúltimo parágrafo. Pode-se dizer, pois, que o mundo é composto de átomos invisíveis, regidos por forças imateriais. A matéria, examinada de perto, esvai-se como fumaça. Não tem mais que uma realidade aparente e base alguma de certeza nos pode oferecer. Realidade permanente, certeza, só há no espírito. Unicamente a este é que o mundo se revela em sua unidade viva, em seu eterno esplendor. Somente este é que pode apreciar e compreender a sua harmonia. É no espírito que o universo se conhece, se reflete, se possui. O espírito é mais ainda, é a força ocular, a vontade que governa e dirige a matéria e lhe dá a vida. Todas as moléculas, todos os átomos, dissemos, agitam-se, renovam-se incessantemente. No corpo humano há uma torrente vital comparável ao curso das águas. Cada partícula retirada de circulação é substituída por outras partículas. O próprio cérebro está submetido a estas mudanças e o nosso corpo inteiro renova-se em alguns meses. É, portanto, inexato dizer que o cérebro produz o pensamento, pois que ele não passa de um instrumento deste. Através das modificações perpétuas da carne, mantém-se nossa personalidade e com ela a nossa memória e a nossa vontade. Há no ser humano uma força inteligente e consciente que regula o movimento harmônico dos átomos materiais de acordo com as necessidades da existência. Há um princípio que domina a matéria.
Eu parei aqui, me perdi. Há um princípio que domina a matéria e lhes sobrevive. O mesmo sucede com o conjunto das coisas. O mundo material não é senão o aspecto exterior, a aparência móvel, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que nele existe. Assim como o eu humano não está na matéria variável, e assim no espírito, e sim no espírito, assim o eu do universo não está no conjunto dos globos e dos astros que o compõem, mas sim na vontade oculta, na potência invisível e imaterial que dirige as suas molas secretas e regula sua evolução. A ciência materialista só vê um lado das coisas. Em sua impotência para determinar as leis do universo e da vida, depois de haver proscrito a hipótese, é obrigada ela também a sair da sensação da experiência e recorrer à hipótese para dar uma explicação das leis naturais. É o que ela faz, tomando por base do mundo físico o átomo, que os sentidos não alcançam. Jules Soury, um dos mais autorizados escritores materialistas na análise que fez dos trabalhos de Hegel, não hesita em confessar esta contradição. Abre aspas. Não podemos conhecer, diz ele, da constituição da matéria. Se o mundo fosse somente um composto de matéria, governado pela força cega, isto é, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular contínua dos mesmos fenômenos produzindo-se segundo uma ordem estabelecida. Não se veria essa adaptação inteligente dos meios aos fins, essa harmonia de leis, forças e proporções que se manifestam em toda a natureza. A vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Não se poderia explicar essa tendência, esse impulso que em todas as idades do mundo, desde a aparição dos seres elementares, dirige a corrente vital em progressos sucessivos para formas cada vez mais perfeitas. Cega, inconsciente e sem fito, como poderia a matéria se diversificar, se desenvolver sobre o plano grandioso, cujas linhas aparecem a qualquer observador atento? Como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza, desde as esferas que povoam o espaço infinito até os órgãos do corpo humano, o cérebro, os olhos, o ouvido, até os insetos, até os pássaros, até as flores? Vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que a gente pode comentar e depois a gente continua. Deixa eu só marcar aqui para não me perder. Então, a gente está falando do conceito de matéria, né? Leon Denis traz para a gente um pouco dessa questão, né? Mas ele traz, mesmo fazendo um contraponto, falando um pouco da matéria, mas falando também de que se a gente for levar em consideração que a matéria é tudo no universo, a gente vai se perder um pouco, porque, na verdade, a matéria, e aqui ele já tem um pouco, é interessante, né, esses autores da antiguidade, eu ia falar que ele tem um pouco de conhecimento, mas eu vou corrigir a minha fala, o quanto que eles têm conhecimento, né, mesmo sem ter acesso, igual hoje a gente tem a informação de uma forma tão, assim, tranquila, né? Então, é interessante porque
Leon Denis vai trazer aqui muitas questões para fazer esse contraponto, né? Por que ele vai dizer que o que existe de verdade é o espírito, né? Porque realmente a matéria é uma ilusão, né? A gente vai poder entender isso melhor, né? De que a gente está dizendo aqui. Eu queria só dizer de 2 nomes aqui que ele citou, né? Um é Jules Sorry, então ele é um teólogo, teórico. Só um minutinho, caiu no microfone. Acho que eu não prendi ele direito, ele acabou caindo aqui. Desculpa o barulho aí, se fez algum barulho mais alto. Ele é um teórico e historiador francês e da neuropsicologia, né? Então, falar de neuropsicologia é falar desses estudos mais da constituição física mesmo, né? Então, um dos primeiros idealizadores das teorias do determinismo racial, e ao longo da vida ele converteu-se ao antissemitismo radical, ao nacionalismo, né? Então, eu queria dizer o seguinte, né? Quando eu trouxe essa informação desse autor, porque eu acho que ele resume bem esse capítulo, né? Quando a gente vai estudar sobre materialismo, a gente vai vendo essa escalada de preconceitos, né? Então, como a gente viu aqui, ele era um dos idealizadores da teoria do determinismo racial, né? E depois ele vai se convertendo, né, ao antissemitismo radical, ao nacionalismo. Então, olha só, ele vai se vinculando a esses extremismos que são excludentes, né? Então, o meu povo é o melhor, a minha forma de viver é a melhor. Então, a gente vai vendo aqui que existe uma escalada de preconceitos também, para quem é muito ligado à matéria, né? Muito vinculado a esse conceito materialista, né? Então, assim, há uma escalada de preconceito, de discriminação, porque se a gente aceita que tudo acaba com a morte do corpo físico, é claro que vem também uma ideia de superioridade a partir de características físicas, características, padrões financeiros, sociais. Então, é isso que acontece muitas vezes com esses autores, né? E é preciso que a gente fique atento, né, a isso. E me chamou a atenção, né, que é uma escalada mesmo, né, que vai crescendo aí, de deturpações, de preconceitos, de discriminações. Pensando nisso tudo que você falou aí, Rosimar, realmente, na minha opinião individual, é só minha, o materialismo, ele me leva, né, a doutrina materialista, me leva a pensar que é um tipo de revolta, porque a pessoa não nasce materialista, ela não nasce. Não. No decorrer da vida, ela vira materialista por tudo que acontece. Então, às vezes se revolta com alguma coisa, passa, não quero acreditar em Deus, não quero acreditar em nada, a matéria é supremacia, né? Aquela coisa toda. Então, eu sinto um pouco de revolta. Eu estava vendo o país que tem mais materialistas, né? É a China. 71% da população é materialista. Então, quando chega a esse ponto, porque sofreram bastante, eles não conseguem acreditar em nada. Porque quem acredita só que não existe, né, ou Deus, ou alguma coisa que anima o ser humano, ou o animal, ou o vegetal, ele está completamente fora fora do contexto, porque o Leon Denis vai trazendo para a gente, né? Ele vai falando, mas o tempo todo ele rebate, ele vai mostrando, e as falas do Leon Denis levam qualquer um a entender,
Mas quando alguém fala do materialismo com a gente não consegue entender. Então, é uma coisa, parece uma hipnose. Gente, eu estou falando isso individualmente, tá? Claro que eu creio em Deus, eu creio que existe alguma coisa que anima a gente, né? Que existe o espírito que, né? Quando a gente encarna, é o espírito que anima essa carne material, né? Que é o nosso corpo. Inclusive, a gente estudou no Livro dos Espíritos, né? Que pergunta, porque a gente estudou a questão de quando o espírito chega se acopla ao corpo antes de nascer. A gente estudou um capítulo falando disso. E lá, o Kardec pergunta, os espíritos falam que se nascer sem espírito ligado ao corpo, é uma massa. É uma massa disforme que não tem vida. Então, por aí a gente já dá para entender, imaginar mais ou menos o que é não ter essa alma, essa coisa que anima o corpo de carne material, inclusive com os animais, os vegetais, né? Em tudo, né? Então, o Leon Denis vai explicando isso para a gente na fala dele, no decorrer da leitura, ele vai falando e vai colocando o que realmente a doutrina espírita traz para a gente. Então, eu fecho aqui com a minha opinião individual de que é uma revolta, é um tipo de revolta. Ser materialista é um revoltado, porque ele não consegue mais acreditar de tanta coisa que aconteceu na vida, que decepcionou. Então ele fala, agora não, isso aí não. Porque acreditar que não existe nada soa estranho. Claro que a gente tem que entender também aquilo que a pessoa pensa. Nós não podemos ser preconceituosos quanto a isso. Mas é uma doutrina que não cabe. Pelo menos para mim não cabe. Aham. E eu vou trazer aqui um pouquinho mesmo desse. Eu acho que para a gente falar de materialismo, a gente acaba tendo que entender um pouquinho o que é matéria, afinal de contas, né? A gente fala tanto disso, né? E eu penso que Leon Denis, ele faz esse contraponto interessante, porque ele fala, né, da gente acreditar numa coisa que não se sustenta, né? Eu fiquei bem intrigada com essa frase dele, né? E aí eu queria compartilhar aqui o que eu fui pensando, né? O que eu fui lembrando do que a gente já estudou, porque a gente estuda muito matéria, né? O que é matéria? No colégio a gente estuda, na física, na química, na biologia, a gente precisa entender para a gente saber essas disciplinas. Então, é uma coisa que a gente já ouviu falar, né? Então, falar de materialismo não é só falar de, eu gosto de bens materiais, mas é falar de matéria também, né? Que matéria que é essa? Então, por que é tão importante a gente entender essa questão do materialismo, né? E olha que interessante, por que Leon Denis dedica um capítulo do livro dele, intitulado Depois da Morte, para falar sobre o materialismo, né? Eu penso que muitos de nós, a gente está confundindo espiritualidade com frequência religiosa. Então, por isso que a gente precisa entender essa questão do materialismo, né? E a gente confundindo espiritualidade com frequência religiosa, a gente vai se achar um ser espiritualizado pelo fato de termos crenças religiosas. Porque às vezes a gente acredita, né, na vida após a morte, a gente aceita alguns preceitos trazidos pela nossa própria crença, pela nossa fé religiosa,
Mas no fundo, isso não nos torna seres espiritualizados. Não deixa de trazer essa questão de que nós somos espíritos imortais. A gente acreditando ou não, é isso que é a realidade. Mas o fato da gente frequentar um templo, uma crença religiosa, seja lá o que for, isso não nos torna indivíduos espiritualizados. Na verdade, cria uma capa que encobre a nossa vida materialista, muitas vezes. Então, ser materialista ou espiritualista não está balizado somente se eu sou apegado a bens materiais ou se eu sou um religioso disciplinado, vamos dizer assim, né? Mas é a forma como eu vivo o meu dia a dia é que vai criar essa relação entre materialismo e espiritualismo, espiritualidade. Então, a gente precisa ficar atento, como é que a gente está vivenciando o nosso dia a dia, né? Como é que a gente está se relacionando com o outro. Então, um exemplo que eu gosto de dar, né, quando a gente vai falar dessas questões muito dúbias, que confundem a gente acha, eu sou uma pessoa espiritualizada. Não, eu sei que eu sou um espírito, porque eu sou espírita, por exemplo. Não tem nada a ver, não é uma ligação direta que existe, não, né? Então, por exemplo, se eu perco a minha conexão com os astros, com as estrelas, com os ciclos da natureza, com a lua, com o sol, né? Se o meu tempo ele é contado única e exclusivamente pelo relógio, eu estou conectado com a matéria e cada vez mais distante da minha essência divina. Então, é preciso que isso fique muito claro para todos nós, né? Enquanto a gente não retomar essa conexão com o que é da criação divina, mais distantes a gente vai estar da nossa espiritualidade. É como essa briga que existe, né, entre machismo e feminismo, por exemplo. Então, há pessoas que vão criando falas totalmente machistas, dizendo que essas pessoas dizem que estão defendendo as mulheres, né? E não conseguem perceber que são os mesmos machistas, só que com um discurso diferente. Por quê? Porque essas pessoas elas querem ficar bem na fita, né? Agora está na moda falar de cuidado com a mulher, de direitos da mulher, então eu não quero ficar mal nesse grupo que eu estou convivendo. E aí fala um monte de bobagem, um monte de assim, abusos, né? Achando que ele está transformado por causa desse discurso, né? E aí, na verdade, para quem entende bem desse tema, vai vendo, olha, é o mesmo machista de sempre, só mudou o discurso, né? Continua a mesma pessoa desrespeitosa, vazia, né? Misógina, muitas vezes, né? Então, assim também eu sinto essa discussão entre materialismo e espiritualismo. Muitas pessoas acham que, porque elas frequentam uma religião, elas se tornaram pessoas altamente espiritualizadas. Só que elas estão ainda ligadas intensamente às questões que são da matéria, né? Eu vou falar mais um pouco aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, para eu não ficar também, né? Pode seguir? Tá, eu vou seguindo aqui então. Hein, Rosimar? Pode falar. É interessantíssimo isso que você trouxe aí, a questão do ser espiritualizado, né? Porque realmente a pessoa acha que ela segue uma religião, ela é espiritualizada. Não é bem assim mesmo. Isso aí foi importantíssimo você ter trazido para a gente aí, que, como é que fala? Abre outro campo na cabeça, né? Nos Até para a nossos gente pensamentos. entender por que a gente está estudando o materialismo aqui, né? Tem Aham.
para que o Leon Denis ter colocado isso aqui, né? E ele traz outras questões mais importantes à frente, mas eu acho que precisa ficar bem clara essa questão, né? Do que é matéria, afinal de contas, né? E em que a gente está apostando todas as nossas cartas, né? E, então, você quer falar mais alguma coisa ou eu posso seguir aqui e depois a gente comenta? Eu não sei, picou um pouco para mim, eu não sei o que você falou. Você quer falar mais alguma coisa? Ou eu posso seguir? Eu estava olhando, aí eu coloquei aqui, que eu acho também interessante a gente colocar, falar um pouquinho sobre as doutrinas materialistas. São correntes filosóficas que defendem que a matéria é a base da realidade e que os fenômenos sociais, históricos e mentais podem ser explicados por meio de circunstâncias concretas e materiais. Existem diferentes tipos de materialismo, como o materialismo histórico, dialético, o materialismo religioso e o materialismo mecanicista. Um momentinho só. Então, como aqui a gente vai falar sobre o materialismo religioso. Prioriza a riqueza material sobre os valores espirituais, o que pode enfraquecer as instituições religiosas e explorar os mais vulneráveis. Era só isso que eu queria colocar para a gente aqui, falando da doutrina, tá? Agora você pode... Ótimo. Ô, Ricardo, se começar a falhar, você me fala, porque eu esqueci de mudar minha internet aqui. Aí eu vou seguindo aqui, mas se começar a falhar muito, você fala. Foi muito pouco, dá para ver tudo. Que eu fui olhar aqui, a minha internet, ela não está na melhor que a gente tem aqui, mas se não precisar mudar, é melhor, tá? Mas aí qualquer coisa você me fala que eu dou uma paradinha aqui e a gente muda. Tá bom. Então, o que a gente precisa ter muita clareza, né? A ciência, ela conhece 5% do que é matéria no universo. Isso aí já traz para a gente uma questão importante, né? Que olha só em que o homem, muitas vezes, ele aposta todas as suas cartas, né? Então, assim, o que a ciência conhece de matéria é só 5%. Então, o que a gente tem aqui, né, que é o que está na tabela periódica, e aí vai fazendo aquelas combinações ali dos elementos, é muito pouco diante de tudo que tem constituído no universo, né? E aí a gente fica muitas vezes esperando a ciência comprovar existências espirituais através disso, né? Que é tão pouco. Então, veja bem, conhecendo 5% da matéria, já fica difícil comprovar o que é físico, o que é material. Imagina o que é espiritual. E mesmo conseguindo comprovar, não é suficiente essa comprovação se o próprio indivíduo ele não aceita essa realidade espiritual, né? Então, às vezes, a gente fica muito perdido aí em conceitos, querendo que a ciência prove tudo. É claro que a ciência é importante, a ciência é importantíssima, mas para comprovar coisas que são da ciência, né, da matéria, da materialidade. Não dá para a gente achar que vai dar conta de tudo, que a matéria vai dar conta de tudo. Não vai dar, por enquanto, né? Quando a gente conhecer os outros 95%, talvez a gente vai chegar em elementos que não são esses que a gente tem acesso, né? Então, eu fico pensando que o que gera esse sofrimento todo, né? Esse adoecimento que a gente está vendo agora. Eu, às vezes, fico pensando que pode ser essa falsa confiança em algo que é tão efêmero quanto a própria matéria, né? Porque a gente aposta todas as nossas cartas em algo que só existe quando é refletido na luz. Porque é isso que é a matéria, né? É o reflexo da luz sobre o objeto. Então, outro dia a gente fez até essa experiência no grupo de estudos, né? Para eu trazer para vocês no grupo da mediunidade. Se a gente tirar a luz daqui,
a gente não vê mais nada, né? Então, a matéria é algo invisível. Ela só é possível de ser vista, isso a gente estuda na escola convencional, né? A gente estuda isso em física. A matéria, ela só é visível porque a luz é refletida nela, né? Então, a matéria é algo invisível. A matéria é intangível. O que é isso? O que a gente sente como tato é simplesmente a repulsão dos elétrons, né? Então, a gente precisa ter clareza de do que é que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a gente acha, eu toquei aqui, né? Toquei na caneca, toquei no livro. O que a gente acha que a gente está tocando é essa força de repulsão eletrostática, né? Então, a superfície de todo o corpo é revestida de elétrons. E elétrons, quando eles se aproximam uns dos outros, eles têm a tendência à repulsão. Então, eles vão se repelindo porque duas cargas negativas, elas tendem a se afastarem. Então, olha só que interessante, né? A gente acredita e aposta todas as nossas cartas numa ilusão. A matéria é uma ilusão, é isso que o Leon Denis está dizendo aqui, né? É isso que ele diz aqui nesse trechinho que eu li, para a gente poder refletir. Mas ela gera uma sensação muito grande de concretude, mas que na verdade é algo instável, mutável, impermanente, e talvez esse seja o resultado do grande número de adoecimento mental que a gente vê nos nossos tempos, né? A crença absoluta em algo ilusório. A matéria é isso, algo ilusório. Por mais que a gente ache que ela é algo concreto, que é a única coisa palpável, não posso acreditar em espírito, porque espírito não existe, eu não vejo. Mas eu estou vendo uma ilusão, a matéria também é uma coisa que eu não vejo, né? Eu vejo o reflexo da luz em tudo. Então, assim, é bom a gente relembrar isso que a gente estuda no colégio, né? Porque quando a gente vai fazendo esses movimentos de relembrar, a gente vai entendendo o quanto que a gente, às vezes, ainda é tão infantil, né? A gente é tão infantil que a gente abre mão de novos conhecimentos, sendo que a gente também não quer aprofundar nos conhecimentos anteriores, né? Porque se a gente aprofundasse, a gente não abrisse mão de buscar conhecimento, a gente ia entender melhor que o materialismo é uma ilusão, né? Rosimar, só dando acrescentando aqui, o que é a doutrina materialista? Pensa bem um pouquinho. O Espiritismo ele ensina para a gente a lei de conservação, né? A gente conservando a vida, a gente não comete equívocos, ok? O materialismo, eu acho que ele é fatídico de ter mais equívocos, porque você não acredita em nada, você acredita que acabou essa vida, acabou tudo que você faz. Então, quando você quando você for decepcionado com alguma coisa, o materialista, ele pode cometer equívocos, inclusive de tirar a própria vida. Entendeu? Porque não existe, não tem sentido ele manter a vida se ele tiver com um problema. O cara, por exemplo, que ele vai à falência, qualquer coisa, ele não tem quem ampare ele ali no momento, ele pode cometer um equívoco horrível. Porque tem que ter um sentido para a gente. E o materialismo ele não dá esse sentido para a gente. É coisa de revolta mesmo. Entendeu? É coisa de não refletir, não analisar, ficar com aquela mesma coisa na cabeça. É uma coisa
É interessante, a partir do momento que você foi falando aí, eu pensei nisso, entendeu? Uhum. Então, vou continuar aqui a leitura, a gente daqui a pouquinho comenta mais um pouquinho. Deixa eu só trazer uma questão aqui, que ele falou de Haeckel, né? Haeckel, escreve como, esqueci agora, daqui a pouquinho eu lembro, mas eu queria só falar que esse estudioso, né, ele é um expoente do cientificismo positivista. Quando ele vai falar de Jules Sorre, que é aquele historiador francês, né, materialista, e faz uma análise de Haeckel, né, ele não hesita em confessar essa contradição, nada podemos conhecer da constituição da matéria, né, esse autor que ele faz essa observação é um expoente do cientificismo positivista, então aqui já começa a ter essa, como é que a gente fala? Esse confronto, né, me falhou a palavra aqui agora, mas de um criticar o outro, né, essas críticas e o que é importante é que um vai estudando o outro, né, não é igual agora, o que a gente está vivendo, que se eu não concordo com uma ideia, eu simplesmente excluo ela como uma possibilidade, né, de ser estudada, analisada, enfim. Então, eu só queria retomar uma coisa aqui rapidinho, que ele fala assim, Leon Denis vai falar assim, se o mundo fosse somente um composto de matéria governado pela força cega, isto é, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular, contínua dos mesmos fenômenos. Isso aqui me fez lembrar Lavoisier, né, quando ele disse aquela conhecida frase dele, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né. Então, quando ele traz isso, ele já está dizendo, olha, não dá para dizer que a matéria é só isso, né, essa coisa, essa união de elementos químicos que vai se formando ali, tem mais para além disso, né. Então, vou continuar aqui, porque agora tem um trechinho que é bem importante também, né. Não sei se vai dar para ir até onde eu pensei, mas vamos ver. Os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo, mas foi erradamente que os materialistas acreditaram achar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para suas teorias. Olha só, ele está falando da lei da evolução, parece que ele está falando aqui da teoria de Darwin. Então, eu volto a dizer, a gente precisa tomar muito cuidado em que a gente acredita, porque às vezes a gente acha que a gente já está num grau de espiritualidade boa e a gente ainda está acreditando em teorias materialistas também, né? Uma coisa essencial, peraí, deixa eu ver aqui, evolução dos seres, um ponto de apoio, um socorro para suas teorias. Uma coisa essencial se deduz destes estudos, é a certeza de que a força cega, em parte nenhuma, domina de modo absoluto. Ao contrário, o que triunfa e reina é a inteligência, a vontade, a razão. A força brutal não tem bastado para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Os seres que tomaram posse do globo e avassalaram a natureza não foram os mais fortes, os mais bem armados fisicamente, mas sim os mais bem dotados do ponto de vista intelectual. Desde a sua origem, o mundo encaminha-se para um estado de coisas cada vez mais elevado. Através dos tempos, afirma-se a lei do progresso nas transformações sucessivas do globo e das quadras da humanidade. Um alvo se revela no universo, alvo para o qual tudo tende, tudo evoluciona,
seres e coisas. Esse alvo é o bem, é o melhor. A história da Terra é o mais eloquente testemunho desta verdade. Sem dúvida, nos objetarão que a luta, o sofrimento e a morte estão no fundo de tudo, mas o esforço e a luta são as próprias condições do progresso. E quanto à morte, ela não é nada, como proveremos mais adiante, porém, a entrada do ser em uma fase nova da evolução, do estudo da natureza e dos anais da história do mundo. Um fato capital se destaca, é que em tudo quanto existe há uma causa, e para conhecer-se essa causa, é preciso avançar além da matéria, até a essa lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo, assim como as experiências da psicologia moderna nos demonstram o problema da vida. Estou em dúvida se eu paro aqui, mas eu vou ler mais um pouquinho. Julga-se principalmente uma doutrina filosófica por suas consequências morais, pelos efeitos que produz sobre a vida social. Consideradas sob esse ponto de vista, as teorias materialistas, baseadas sobre o fatalismo, são incapazes de servir de incentivo à vida moral, de sanção às leis da consciência. A ideia inteiramente mecânica que dão do mundo e da vida destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Aí tem uma nota aqui que ele vai dizer assim: Birchner e a sua escola não hesitam em afirmar, abre aspas, o homem não é livre, vai para onde seu cérebro o impele. Aí tem uma indicação também de uma obra dele, Força e Matéria. Fazem da luta pela vida uma lei inexorável, pela qual os fracos devem sucumbir aos golpes dos fortes, uma lei que bane para sempre da terra o reinado da paz, da solidariedade e da fraternidade humana. Penetrando os espíritos, tais teorias só podem acarretar aos infelizes a indiferença e o egoísmo, aos deserdados o desespero e a violência, a todos a desmoralização. Sem dúvida, há materialistas honestos e ateus virtuosos, mas não se dá isto em virtude da aplicação vigorosa das suas doutrinas. Se são assim, apesar de suas opiniões e não por causa delas. É por um impulso secreto de sua natureza. É porque sua consciência soube resistir a todos os sofismas. Não menos logicamente, daí se repreende também que o materialismo, suprimindo o livre-arbítrio, fazendo das faculdades intelectuais e das qualidades morais a resultante de combinações químicas, de secreções de substâncias, da substância parda do cérebro, considerando o gênio como uma nevrose degradada e degrada a dignidade humana e rouba à existência todo o caráter elevado. Com convicção de que nada mais há além da vida presente e que não existe outra justiça superior à dos homens, cada qual pode dizer: para que lutar e sofrer? Para que a piedade, a coragem e a retidão? Por que nos constrangemos e domarmos nossos apetites e desejos? Se a humanidade está abandonada a si própria, se em nenhuma parte existe um poder inteligente e equitativo que a julgue, a guie e sustente, que socorro pode ela esperar? Que auxílio lhe tornará mais leve o peso das suas provações? Eu vou parar aqui, senão a gente não vai ter tempo para comentar. Vai ter mais um trechinho que a gente vai continuar falando ainda, antes da gente falar do positivismo. Mas eu vou parar aqui, só para a gente comentar um pouquinho, né? Então,
o que é interessante, né? Quanto mais a gente vai entendendo as coisas, mais claro vai ficando com o que a gente se vincula, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que a gente, se a gente acreditar realmente que tudo é essa matéria, é uma possibilidade, mas isso vai nos tornar muito frágeis, porque, como a gente disse anteriormente, essa teoria não se sustenta como uma força potente, é uma ilusão que a gente vai criando, né? Então, assim, ele vai dizendo, olha, há materialistas honestos e ateus virtuosos. Ou seja, há pessoas que mesmo, e eu acho que essa palavra virtuosa ela é bem interessante, e a palavra honesto também, porque às vezes eles são honestos nesse sentido, né? Olha, eu acredito nisso, essa é a minha verdade, é diferente, muitas vezes, da pessoa que se diz espiritualizada, mas é um materialista disfarçado, né? Não quer assumir, como o exemplo que eu trouxe do machista querendo falar bem das questões que, mas não protege a mulher, né? A fala continua sendo a mesma, não acha que a mulher tem direitos, enfim, uma série de questões que no discurso fica muito bonito, fica lindo, dá vontade até de aplaudir, mas na prática a pessoa não vivencia aquilo, né? A relação com o feminino é muito deturpada. Assim também é com essa questão do materialista e do espiritualista. A gente precisa ficar muito atento a isso. Se a gente não está criando um discurso bonito, mas que na prática não condiz com o que é a vivência da espiritualidade, né? Então, quando ele traz essas duas palavras aqui, eu acho muito interessantes, porque é muito melhor um materialista que é honesto com ele mesmo, com a sua convicção, e sabe por que ele é honesto e por que ele acredita naquilo, do que um falso moralista dentro da espiritualidade, né? Aquele que constrói todo um discurso bonito, mas que na prática é um materialista convicto, né? Mas quer provar para todo mundo que está espiritualizado já, né? Mas não perdoa, não consegue trazer as questões que são realmente importantes para viver essa espiritualidade de uma forma plena, né? Então, assim, o afeto, a fraternidade, o perdão, isso tudo está nesse contexto, né? Nesse contexto de quem se diz espiritualista. Então, eu volto a dizer, ser espiritualista, é um ser conectado com a espiritualidade, com a materialidade, melhor dizendo, não é só quem é apegado a bens materiais, tem outros apegos também, apegos morais, né? A pessoa egoísta, a pessoa vaidosa, isso tudo está dizendo de pessoas que ainda não conseguiram atingir aí um grau de espiritualidade, né? E só uma questão que eu queria trazer, porque eu achei fantástico o Leon Denis trazer isso aqui, né? Quando ele fala assim, olha, os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo, mas foi erradamente que os materialistas acreditaram achar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para suas teorias. Uma coisa essencial se deduz desses estudos. É a certeza de que a força cega, em parte, nenhuma domina de modo absoluto. E aí, a gente precisa relembrar, né? Qual que é a teoria de Darwin? Eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso, né? Eu sempre gostei, assim, de ler um pouco, apesar de eu nunca conseguir me aprofundar muito nessa teoria da evolução de Darwin.
Mas é interessante que quando a gente lê a obra dele, e às vezes tem na biografia, logo no início, eles vão dizer de um familiar do Darwin, que ele era abolicionista. A família do Darwin era abolicionista, né? Ou seja, eles lutavam contra a escravidão. Então, olha que bacana. E esse familiar, eu já ouvi algumas pessoas falando que era o avô dele. Intuiu Darwin a fazer estudos para que, no final, esses estudos comprovassem que só existe uma raça. Não existe hierarquia de raça. Por isso que a gente não pode falar a raça humana, a raça é uma só, né? Raça negra, a raça humana, a gente tem que falar, né? A gente não pode falar raça negra, raça branca, raça amarela, isso não existe. A raça é uma. E isso é que esse familiar dele, que eu acho que é o avô dele, intuiu ele nos estudos. Mas só que não foi só ele. Um primo dele, que foi fazer as pesquisas junto com ele, né, que é o Russell Wallace, eles começaram a fazer, cada um num ponto, né, diferente, mas eles fizeram a pesquisa incentivados por esse avô, que era abolicionista, né, e eles foram intuídos a provarem que brancos e negros eram a mesma raça, que não tinha essa diferenciação hierárquica, né? Só existe uma raça, que é a raça humana. E aí, depois dos longos estudos, os dois receberam o prêmio, né? Pelas descobertas que eles fizeram em torno das pesquisas. Mas o que acontece, né, quando eles vão descobrir esse prêmio? Darwin foca, eu vou falar, gente, de forma muito resumida. Essa teoria é uma teoria extensa, nem todo mundo consegue entender, então a gente precisa estudar, não é uma leitura que a gente consegue entender. Então, isso que eu estou trazendo aqui é só uma pincelada para a gente entender o que talvez Leon Denis esteja trazendo para a gente também de reflexão, né? Darwin, ele fecha o seu conceito de evolução dentro do conceito de que quem vence é o mais forte. Então, essa teoria, né, a partir da evolução, que vai evoluindo, quem é o mais forte, consegue sobreviver, né? E Russell Wallace, ele vai dizer que a gente tem uma evolução que se dá através da colaboração, da cooperação. E aí, o que acontece? Darwin é destacado no meio científico, porque ele fala o que todo mundo queria ouvir. E aí, o Leon Denis entra aqui, olha só a clareza com que ele traz essa questão de que os materialistas deturparam. Por quê? Porque quando Darwin fala isso, ele dá a possibilidade de dizer assim, não, então vai evoluir quem é mais forte. Então eu vou vencer, eu vou ser o mais forte, eu vou fazer tudo, vou passar por cima de todo mundo, né? Mas ele já sabia que não era bem assim, né? E Russell Wallace chama a atenção dele para isso, mas ele fica desconhecido na história. Por trazer essa conclusão, né, de que a evolução se dá por colaboração, por cooperação. E é isso que a gente precisa aprender, né? Que a gente precisa aprender hoje em dia, porque quando a gente diz que vence o mais forte, a gente transforma o homem num ser superior hierarquicamente. Então, ele se vê no direito de destruir tudo, destruir inclusive a natureza, o próprio planeta em que a gente vive, né? A gente não cuida de nada, a gente destrói a maioria das coisas, né? Então a gente começa a destruir tudo e começa a pensar de forma equivocada que há a raça que evolui a partir daquilo que é o mais forte, né? Então, e o que a gente vê, né? O que acontece aí com essa
deturpação, né? Se o humano acabar, então vamos pensar o que a gente está vivenciando hoje, né? Se o ser humano acabar, o que vai acontecer com a natureza? Nada. Pelo contrário, ela vai se restabelecer, vai se reconstruir e vai seguir adiante o caminho dela. Se a gente deixar de existir aqui, se o ser humano deixar de existir, nada se perde na natureza. Ela segue o fluxo normal de desenvolvimento, que foi o que a gente viu na pandemia. Não sei se vocês estão lembrados. Como a maioria seguiu os protocolos que eram para serem seguidos e ficou em casa se protegendo, andando menos de carro, consumindo menos. As pesquisas na época de poluição do ar, de contaminação, de destruição, até da camada de ozônio, mas mudou assim significativamente para melhor. Então, gente, a gente deixar de existir aqui não vai fazer mal nenhum para a natureza, pelo contrário, vai fazer bem. Mas se as abelhas forem extintas, pesquisa aí, vocês que estão ouvindo, né? Que ainda não sabe o que pode acontecer com o planeta. Se as minhocas acabarem, pesquisa aí. Tudo acaba. Então, o que a gente precisa entender é que a evolução se dá pela colaboração e não pelo poder hierárquico. Isso é muito importante quando Leon Denis traz isso aqui, né? O materialista absoluto, aquele que só acredita na matéria, ele vai acreditar que ele é o centro do universo. E como centro do universo, ele tem um poder hierárquico de mudar tudo. É uma ingenuidade, né? A gente só evolui na cooperação, na colaboração uns com os outros. Então, por exemplo, se a gente se alimenta demais de animais, a gente está desequilibrando o ambiente. A gente não tem que se alimentar de animais. É claro que se você tem uma constituição que isso é imprescindível, você não consegue viver sem comer carne, faça isso com equilíbrio. Mas a gente precisa entender que o mundo está evoluindo para a regeneração. E nessa mudança inclui cuidarmos dos nossos irmãos, da natureza. Porque essa teoria de que vence o mais forte, ela não se sustenta. Então, eu queria trazer isso hoje para ficar aí como reflexão, né? A gente está chegando ao final desse capítulo, semana que vem a gente encerra ele, e a gente vai falar um pouquinho dos positivistas, mas vale a pena a gente pensar sobre essa questão. Eu sou aquele que tem um discurso bonito no campo da espiritualidade, ou eu já estou construindo uma nova possibilidade de me relacionar com o mundo, vivendo de uma forma mais espiritualizada. Rosimar, voltando aqui, um revoltado, eu falo também de fuga, que parece que ele foge de alguma coisa que faz ele sair da zona de conforto. A gente conhece muita coisa no espiritismo, pelo menos eu, não sei você, de pessoas que começaram o espiritismo e não continuaram. Por quê? Porque sabia que tinha que parar de fumar, parar de beber. Para quê? Para não fazer o corpo dele sofrer quando ele voltasse para o mundo espiritual, quando desencarnasse. E as pessoas não querem isso, eles querem viver essa parte material, essa parte. Então, eles fogem, eles fingem, não querem tomar conhecimento disso. Para quê? Para enganar eles mesmos. Então, eu penso essa coisa também no materialismo, entendeu? Essa coisa da ideia materialista, é difícil para mim conceber isso, tá bom? Tá joia. Então vamos encerrar por hoje, né? Eu vou
trazer aqui a nossa campanha de Natal, para quem deseja aí contribuir de alguma forma, né? Ela ainda estamos recebendo doações, e essas doações serão destinadas à instituição de Juiz de Fora, Minas, chamada Sopa dos Pobres. Essa instituição, ela acolhe centenas de pessoas em vulnerabilidade social, mas ela também ela tem um projeto muito bonito de promoção social. Então, são vários cursos que capacitam essas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho. É um trabalho muito bonito. Se você quiser conhecer, né, para entender um pouco mais, é só digitar Sopa dos Pobres, Juiz de Fora. Eles têm Instagram, eles têm, acho que tem canal no YouTube também, se eu não me engano, Facebook, e no Instagram é fácil de achar. E aí vocês podem conhecer melhor. Então, qualquer doação será muito bem-vinda, e a gente vai continuar com a campanha até na próxima semana. E aí depois a gente vai lá para entregar as doações para eles também. Então, contamos aí com a sua participação nessa campanha. E aí vamos encerrar por hoje. Semana que vem vai ser o nosso último estudo desse ano, de 2024, e depois a gente dá uma paradinha, já é o que acontece na nossa casa, né? Todo ano a gente para em dezembro e voltamos no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, para reavaliar, para a gente reorganizar algumas coisas, mas esperamos vocês na próxima semana para a gente encerrar o estudo desse capítulo tão importante também. Então tá bom, Rosimar. Eu posso encerrar, porque a nossa internet está muito vacilante aqui. Parece que vai chover, tá? Então eu vou fazer a nossa prece de encerramento, né? Que um abraço a todo mundo aí, agradecendo sempre aos espíritos mentores do Centro Espírita Atual Fraternidade Maria de Nazaré, pela organização dos trabalhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa vida, pelo nosso dia, agradecendo ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para nós. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que se farão representar neste estudo, assistindo o mesmo no YouTube. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.